Você carrega um rótulo? Tem uma voz interna que diz que você não é o suficiente? Uma identidade que você está tentando provar? Então continua aqui, porque esse devocional é sobre descobrir quem Deus realmente diz que você é. No nosso devocional de número 120, seguimos com o tema Geração Eleita, o trecho bíblico que nos guia de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Prazer, eu sou Raquel Campos, sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Quando Pedro escreve isso, ele estava falando para cristãos espalhados pelo mundo romano, vivendo pressão, rejeição e insegurança. Não era uma época fácil de seguir Jesus. Muita gente ali estava sendo tratada como estrangeira, diferente, fora do padrão, às vezes até desvalorizadas por causa da fé. E é justamente nesse cenário que Pedro levanta a voz e diz algo poderoso: vocês pertencem a Deus. Isso era profundo demais para aquela geração, porque era um mundo onde o valor vinha de status, família, posição social e força. Pedro lembra que a identidade deles não nasce do império, nasce do céu. Pedro está dizendo que mesmo cercados por pressão, eles não eram esquecidos, não eram comuns, nem sem propósito, eles pertenciam a Deus. Você prestou atenção que esse versículo ele não começa dizendo o que você faz? Ele começa dizendo quem você é. Raça escolhida, sacerdotes do Rei, nação dedicada, povo que pertence a Ele. Se você entender isso, tudo muda. Porque muita gente vive como se fosse só resultado de traumas, erros, rótulos e fases difíceis. Mas esse texto rompe essa narrativa. Ele diz que a identidade espiritual vem antes da bagunça emocional, antes da comparação, antes da opinião dos outros. E aqui entra uma verdade muito atual. O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Aquilo que você repete sobre si mesmo vai moldando sua percepção. Se você vive ouvindo por dentro, eu não sou suficiente, eu não pertenço, ninguém me vê, eu sempre fico de fora, isso vai criando trilhas internas. Mas quando a verdade de Deus começa a ser repetida com constância, novas trilhas também começam a nascer. Eu pertenço a Deus. Eu fui escolhida, eu fui escolhido. Eu tenho propósito. Eu fui chamado, eu fui chamada da escuridão para a luz. A identidade em Deus não apaga a sua história. Ela impede que sua história seja a dona final de quem você é. Hoje muita gente está cansada de tentar se definir sozinha. Isso aparece quando você cresce ouvindo críticas e ainda luta para acreditar que tem valor. Quando seu desempenho no trabalho parece ser a única coisa que mede quem você é. Isso também aparece quando a comparação nas redes sociais. Ela faz com que você se sinta pequeno, pequena, atrasado, atrasada ou insuficiente. No casamento, quando a pessoa começa a se enxergar mais pelas feridas do vínculo do que pela verdade de Deus. Isso também aparece quando o coração vive tentando provar algo para todo mundo e nunca descansa. E é aí que esse versículo chega como um respiro. Na prática, Pedro está dizendo que você não é invisível para Deus. Você não é descartável. Você não é um acidente. Vê se algum desses exemplos reflete a sua vida. Uma mãe que passa o dia inteiro cuidando de todos pode começar a lembrar que seu valor não está só no que ela entrega, mas em quem ela é em Deus. Um homem que vive se cobrando para ser forte o tempo todo pode aprender que sua identidade não depende de parecer inabalável. Alguém que sempre se sentiu o diferente da família, a diferente da família, pode finalmente entender que pertencer a Deus muda o seu jeito de se ver. Uma pessoa presa à comparação nas redes sociais pode começar a se perguntar menos como eu estou parecendo e mais quem Deus diz que eu sou.
Quando a identidade é curada em Deus, a vida começa a respirar diferente em casa, no trabalho e até no espelho. A lei espiritual que mais conversa com esse trecho bíblico é a lei da correspondência, porque ela nos diz que o que acontece dentro aparece fora. Se por dentro a pessoa se vê como insuficiente, rejeitada ou perdida, isso acaba transbordando nas suas escolhas, relações e postura. Mas quando a identidade interna é alinhada com a verdade de Deus, a vida externa começa a refletir isso também. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala exatamente desse centro interior. Quando você entende que pertence a Deus, tudo começa a se organizar. O seu jeito de falar, o seu jeito de reagir, o jeito de se posicionar, até o seu jeito de atravessar os dias difíceis. Quando o eu é firmado em Deus, o resto da vida começa a se alinhar com mais paz. Agora eu quero que você faça uma coisa bem importante. Pensa naquela pessoa que você conhece e que você sabe que está exausta de tentar se provar o tempo todo. Está vivendo escrava de desempenho, se comparando no Instagram, TikTok e carregando o peso dos rótulos antigos. Ouvindo o tempo todo que nunca é suficiente. Ela merece ouvir que Deus já deu o veredito sobre quem ela é. Ela foi escolhida, ela tem um lugar, ela pertence a Ele. Ela não tem que provar nada para ninguém. Então pause um pouco e manda esse devocional para ela agora, porque às vezes tudo o que ela precisa é de um toque que ajude a parar de tentar provar seu valor e entender que Deus já escolheu ela. Vamos começar a nossa sessão de coach? Pensei com sinceridade. Em qual área da sua vida você mais precisa lembrar que pertence a Deus? É na família? Você ainda se enxerga pelas marcas que recebeu dentro de casa? É no trabalho? Você tem se medido só pelo seu desempenho? É na vida emocional? Você anda se definindo mais pela dor do que pela identidade em Deus? Qual voz tem falado mais alto dentro de você hoje? A voz da comparação? A voz da culpa? A voz da rejeição? Ou a voz de Deus dizendo que você foi escolhida e chamada para a luz? Se você levasse esse texto a sério essa semana, o que mudaria na prática? Talvez na sua fala dentro de casa, quem sabe você pararia de repetir palavras que diminuem quem você é? Talvez na sua rotina, criaria pequenos hábitos que lembrassem sua identidade em Deus. Na sua postura diária, deixando de viver pedindo validação o tempo todo? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar é essa. Nesse dia, eu vivi como quem pertence a Deus, ou como quem ainda está tentando provar seu valor. Hoje, os seus 7 minutos são para reforçar com intenção quem Deus diz que você é. E o nosso exercício recebeu o nome de voltar para a identidade certa. Então vá para um lugar silencioso, leve seu caderno de evolução e uma caneta, faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando você se acalmar, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome à mentira que mais tenta definir você. Escreva e complete. Hoje, a voz que mais tenta me definir é. Honestidade é fundamental nessa resposta, tá? Segundo, escreva a verdade de Deus sobre você. Então, escreva e complete. Mas em Deus, eu preciso lembrar que. Eu vou te dar alguns exemplos, mas você use o que for verdade na sua vida. Mas em Deus eu preciso lembrar que fui escolhida. Eu preciso lembrar que pertenço a Ele. Eu preciso lembrar que não fui chamada para viver na escuridão. Eu preciso lembrar que fui chamada para anunciar a luz. E terceiro e último, escolha um gesto simples de identidade para hoje, porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então, nessa última parte do exercício, você vai escrever a frase, vai completar e vai se pôr em movimento. A frase é essa: antes de terminar o dia, eu vou. Eu vou te dar 3 exemplos. Antes de terminar o dia, eu vou interromper uma fala interna que me diminui. Antes de terminar o dia, eu vou repetir em oração uma verdade sobre quem eu sou em Deus. Antes de terminar o dia, eu vou tomar uma atitude prática que combine com essa minha nova identidade. E a ideia desse exercício é muito simples, é não deixar a dor escrever sozinha a sua história.
Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários. Em que área da sua vida você mais precisa lembrar que pertence a Deus? Aquela que você vem tentando provar o seu valor todo dia? E o mais importante, você já tinha parado para perceber que quanto mais você tenta provar, mais você fica preso a isso? Então desabafa aqui nos comentários, você não está só nessa jornada. Depois volta e faz o exercício, porque esse devocional, ele só termina quando você decide que a identidade em Deus vale mais do que qualquer validação externa. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração, mas antes que você escute o Amém Desligue, quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem, seu ego foi crucificado. E hoje você descobre que é a geração eleita. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita, já salva esse devocional para ouvir naqueles dias em que você estiver tentando provar seu valor e precisar lembrar de como é viver como eleito, como é viver como eleita. Respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor, obrigada porque eu não preciso viver guiada pelos rótulos, pelas críticas ou pelas versões quebradas que eu tentei carregar sozinha. Tu me chamaste pelo nome, tu me escolheste, tu me tiraste da escuridão para a luz. Hoje eu te peço, fortalece minha identidade em ti, cura as marcas antigas, renova meu modo de pensar e me ensina a viver na família, no trabalho, nas relações e dentro da minha própria mente como alguém que pertence ao Senhor. Que eu não viva apagada, que eu não viva tentando me provar e que a verdade de quem eu sou em ti seja mais forte do que qualquer voz contrária. Em nome de Jesus. Amém.